Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. A Assembleia de Minas Gerais lidera um movimento para o acerto de contas entre a União e o Estado. Os parlamentares defendem o recebimento de 135 bilhões de reais. Essas seriam as perdas de arrecadação de Minas por causa da Lei Candir, de 1996, que isentou as exportações de cobranças de ICMS. Por outro lado, Minas deve à União em torno de 87 bilhões de reais. E o governo mineiro quer a interrupção imediata do pagamento dessa dívida dentro desse acerto de contas. Confira na reportagem de Joanita Gontijo, da TV Assembleia de Minas Gerais. Na guerra para equilibrar as contas públicas, os gestores estaduais enfrentam um inimigo que parece invencível: a dívida com a União. Só Minas Gerais deve mais de 87 bilhões de reais. Tudo começou em 1998, quando o Tesouro Nacional assumiu débitos dos estados com o mercado financeiro e parcelou a dívida. O contrato previa índices de correção que aumentaram mais de 6 vezes o montante inicial da dívida. O índice que foi colocado naquela época dos estados era IGPDI, um índice que sabia que estava congelado, que ele ia explodir, por causa que ele tem na cesta de composição dele o dólar. Minas já está devendo, ela começou essa dívida com 14, pouco mais de 14 bilhões, já pagou religiosamente esse período todo mais de 40 bilhões, ainda deve 88. É tão leonino esse contrato que soma 5 a 6 bi na conta do Estado anual. Esse contrato já foi repactuado pelo menos 3 vezes, mas o pagamento dos juros compromete cada vez mais o orçamento dos estados. A possível solução para o impasse veio com uma decisão do Supremo Tribunal Federal ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade. O STF concordou com o argumento dos estados devedores de que, num acerto de contas entre o Tesouro Nacional e os cofres estaduais, quem deve é a União. Com esse entendimento legal, Minas Gerais passou de devedor para credor do Tesouro Nacional. Para entender o crédito de Minas com a União, também é preciso voltar no tempo. Em 1996, uma lei federal desonerou a exportação de bens primários. De acordo com a chamada Lei Candir, os estados deixariam de receber ICMS sobre produtos como arroz, feijão, café, trigo, soja e todos os minerais enviados para fora do país. A estratégia visava incentivar a economia e a União deveria compensar as perdas financeiras dos estados com transferências temporárias, mas isso não ocorreu como previsto. Foram 2 décadas de prejuízos. Pelas contas do governo, Minas Gerais, que é o principal produtor de café e minério de ferro, exportou mais de 20 bilhões de dólares sem arrecadar ICMS. As perdas tributárias chegam a 135 bilhões de reais. Parte deste valor, 33 bilhões, deveria ter sido repassada para os municípios exportadores de bens primários. O entendimento do STF dá esperança não só a essas cidades, mas às prefeituras de todo o estado. A saúde financeira do estado reflete diretamente na vida dos municípios. Municípios hoje com menos de 12 mil habitantes no estado estão gastando em média 8% da sua receita para cobrir despesas de serviços que seriam responsabilidade do estado e que os municípios estão tendo que arcar com isso. O STF deu prazo de 1 ano para o Congresso Nacional definir como será feita essa compensação aos estados. Caso contrário, o Tribunal de Contas da União é quem vai tratar do assunto. Só que para o TCU não foi definido nenhum prazo, motivo que torna fundamental a mobilização de estados, municípios e população para que esse acerto de contas aconteça de fato. Artistas, ambientalistas, lideranças indígenas e parlamentares fizeram uma manifestação na Câmara dos Deputados contra medidas do governo que, para eles, prejudicam a defesa dos recursos naturais e dos direitos dos índios. Os detalhes você vê na reportagem da TV Câmara.
Os manifestantes se reuniram no Salão Verde da Câmara para protestar contra o que chamam de agenda de retrocessos ambientais. O movimento começou com um decreto do governo que libera a exploração de minérios na Reserva Nacional do Cobre e associados à Renca. Mas o documento que entregaram na Câmara, além de pedir a revogação do decreto da Renca, condena também a diminuição da área de outras reservas naturais, a votação de mudanças no licenciamento ambiental e na demarcação de terras indígenas e quilombolas. Também são questionadas a liberação do uso de defensivos agrícolas hoje proibidos, a venda de terras a estrangeiros e a regularização de áreas rurais ocupadas de forma irregular. São milhões de cidadãos brasileiros que assinaram uma petição na AVAAS, organizados pelo Greenpeace e por outras organizações não governamentais, que pedem que o Congresso Nacional pare com a agenda de retrocessos ambientais. A população está se mobilizando porque o meio ambiente no Brasil vive um verdadeiro pesadelo. Estão querendo flexibilizar a legislação dos agrotóxicos, do licenciamento ambiental. Estão acabando com unidades de conservação, com territórios quilombolas, com terras indígenas. Me trouxe uma tristeza muito grande para meu povo, para minha comunidade, porque a gente vive na terra indígena porque nós cuidamos bem dela. Os artistas que apoiam o movimento se revezaram na leitura do manifesto, que obteve mais de 1,5 milhão de assinaturas pela internet. Com a Amazônia não se brinca, porque depois da mineração é deserto. Isso é para sempre, não tem dinheiro que pague. A seguir, foram a uma reunião com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para quem entregaram o documento. Rodrigo Maia disse que a mudança no licenciamento ambiental será discutida com o Ministério do Meio Ambiente e argumentou que o decreto da Reserva Nacional do Cobre não oferece riscos à preservação da Amazônia, mas disse que, nesse caso, o governo perdeu a batalha da comunicação e o melhor, nesse momento, é voltar atrás. O ideal, nesses momentos onde se gera tantas dúvidas, é um passo atrás, reorganizar essa discussão, né, com todos os ministérios, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério das Minas e Energia, com todos os ministérios, para que se possa, no futuro, né, ter uma posição mais sólida, se vale a pena ou não avançar com o decreto. Já o deputado Cabuçu Borges, do estado do Amapá, onde fica parte da reserva, defendeu o decreto que permite a mineração na Renca. A Reserva Nacional do Cobre é uma reserva não ambiental, é uma reserva mineral. Eu acredito que a Renca é uma riqueza que a gente pode sim explorar de forma consciente, de forma responsável, obedecendo toda a legislação ambiental. O reaproveitamento de pneus descartados transformou a vida de um casal em Cuiabá. Criatividade que fez da reciclagem a principal fonte de renda deles. Um deputado estadual apresentou 2 projetos que podem diminuir ainda mais o descarte dos pneus no estado. Confira na reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso. Móveis, utensílios domésticos, fossa séptica e até obra de arte. Nas mãos da Jane e do Adão, os pneus descartados nas ruas ganham uma infinidade de usos. Porque a gente passava na beira da rua e via pneu cheio de água, e pernilongo, e muita coisa, né? E aí aquilo a gente foi martelando na mente da gente. O que a gente ia fazer com aquele tanto de pneu jogado na beira da rua? Aí eu fiz um negócio aí de um carrinho que eu tinha de passeio, numa caminhonetinha velha, e comecei a juntar pneu. Aí fui juntando, inclusive eu enchi um barracão de pneu ali em cima ali, e eu falei, meu Deus, agora onde eu vou esse tanto de pneu, o que eu vou fazer? Aí eu veio as invenções. Né? O pneu radial não tem descarte, não tem como você aproveitar ele para nada. Aí eu fui pesquisar sobre o pneu radial para fazer essa fossa, porque aí você vai ter uma utilidade para ele, né? Você não vai precisar queimar, você não vai precisar deixar ele jogado, você tem como fazer. E se as pessoas se preocupassem mais em não poluir, meu Deus, o mundo seria outro, né? Então, por que não reaproveitar? Aí eu fui pesquisar sobre esse pneu e achei a fossa, que foi a única coisa que eu achei para fazer com ele. Parece uma mágica. Você pegar uma água que vai contaminar, né? O lençol freático aí vai contaminar muitos e muitos litros de água e você vai fazer a limpeza nela, dentro da fossa mesmo, e não vai ter cheiro, e não vai ter entupimento, e vai sair uma água limpa.
você pode até molhar as plantas. Com a quantidade de pneus espalhados pela cidade, o casal de artesãos fizeram da reciclagem a principal fonte de renda. A lateral do pneu dá de fazer manilha, dá de tirar a correia também para fazer a cadeira. Eu já tenho uma outra utilidade. A gente foi reinventando alguma coisa. E os pneus que não tem arame ressaltado, dá de fazer animaizinhos, tais como girafa, elefante, cavalo, todos esses animais e pássaros também. No Brasil, a estimativa é que mais de 450 mil toneladas de pneus são descartadas todo ano. Isso equivale a cerca de 90 milhões de unidades desses pneus utilizados em carros de passeio. E o problema maior é que, em boa parte das vezes, esse descarte é feito de maneira incorreta, o que pode gerar uma série de problemas para a saúde e o meio ambiente. Jogados em terrenos baldios, os pneus acumulam água da chuva, servindo assim como local de procriação para mosquitos transmissores de doenças, como a dengue e a febre amarela. O descarte nos rios contribui para o assoreamento. Colocados em lixões, eles se misturam com o resto de lixo, absorvendo os gases liberados pela decomposição, inchando e estourando. Ao mesmo tempo, o pneu ocupa grandes espaços, o que dificulta a decomposição do lixo orgânico. Queimados podem causar grandes incêndios. Cada pneu é capaz de ficar em combustão por mais de um mês, liberando mais de 10 litros de óleo, o que contamina a água do solo e aumenta a poluição do ar. Quando queimado, o pneu também libera componentes químicos pesados e poluentes classificados entre os mais tóxicos. O correto é deixar nos pontos onde comprou o produto novo. Deixou lá, aquele lojista vai saber destinar o pneu para uma reformadora ou mesmo para a recicladora que vai triturar ele e vai mandar para uma fábrica de cimento, uma fábrica que vai fazer a queima desse produto. Dentre todos os danos causados pelo descarte inadequado dos pneus, os mais nocivos para o meio ambiente são fruto da queima incorreta. Por isso, o deputado Vanclei Carvalho apresentou um projeto de lei que proíbe a queima dos pneus sem o uso de sistemas de filtragem. Eles devem retirar no mínimo 90% dos gases e demais resíduos poluentes liberados no processo de combustão. Ainda com o objetivo de criar alternativas para o reaproveitamento dos pneus, o deputado apresentou o projeto que determina a priorização pelo governo do estado da massa asfáltica produzida com borracha de pneus inservíveis. Utilizando o derivado de borracha do pneu na massa asfáltica, você vai obter um asfalto de maior qualidade. Bem maior resistência, uma aderência melhor, uma permeabilização da massa asfáltica maior. O presidente do Sindirecicle ainda destaca: para reduzir mais o volume de pneus descartados, o ideal é desenvolver uma cultura de reforma do pneu, para que ele fique rodando mais tempo nas ruas. Pneus de aviões, que são os pneus que a gente está utilizando em aviões de grande porte, são reformados 3, 4 vezes. Então, o pneu de passeio também pode ser reformado, ele vai ficar com a mesma qualidade de um pneu novo, ele vai dar a mesma durabilidade, a mesma segurança, certificado pelos órgãos certificadores. De acordo com Fabrício Margreiter, um pneu pode ser reformado até 3 vezes. E só aí entra o seu uso para massa asfáltica, queima nas cimenteiras ou as 1001 ideias desenvolvidas pela Jane e o Adão. Pneu, não era para ser rodado em carro, né? Era para fazer coisas interessantes, igual a gente vai descobrindo ainda. Quer descobrir mais coisas ainda. A gente quer descobrir para não perder nada mesmo. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens apresentadas, é só acessar a nossa página, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!